Graças a Deus. Levante la honra. Espírito Santo, que estas palavras, que este mensagem venha falar com aqueles que verdadeiramente querem um câmbio de vida, querem uma transformação total e completa em suas vidas. Diga amém. Abraão credendo solo. Abraão credendo como? Solo. Abraão interactuou com milhares de pessoas a lo largo de sua vida. Sin embargo, desde que começou a crer em Deus e a segui-lo, passou grande parte de sua jornada de fé crendo como? Entenda uma coisa: se você quer uma transformação de vida, você não pode depender de nadie. Você não pode viver a dependência de pastor, de nadie, para que sua vida seja transformada. Você só tem que crer em Deus e não depender de que outra pessoa, de que outro indivíduo lhe traga a fé que você necessita para cambiar de vida. A única forma de você obter e ver a promessa de Deus cumprida em sua vida é você crer em Deus solamente. Não há outra forma, não há outra maneira. E aqui nós vemos isso. Seu padre não creia, o padre de Abraão. Sua esposa dudou. Seu sobrinho lo abandonou. O pueblo de Arã não creyó. Los egípcios lo expulsaram. Los cananeos, fereceus, amorreus, muitos pueblos por los que passou não creyeron. Você não tem que depender de que uno creia por você, de que uno venga alimentar sua fé. Você necessita de um pacto, você necessita de uma aliança. Quando você tem uma aliança, quando você tem um pacto, quando você está, entre comillas, para que você entenda a ilustração, casado com Deus. Casado. É como um casamento, é como um pacto, uma aliança com Deus. E você apoia a sua vida, fundamenta a sua vida, solamente em este pacto, solamente esta aliança, solamente este casamento com Deus, entre comillas. Ele disse assim: ele rei de Sodoma, apesar de que Abraão lhe falou de seu Deus, tampouco creyó. Enfim, foram muitos reis, pueblos, parientes, amigos e inimigos, pero Abraão permaneceu a maior parte de sua vida crendo em Deus solo. Ele creia solo. A fé que o Espírito passou para ele, que foi generada dentro dele por la voz de Deus, foi uma voz que ele permaneceu crendo. Amém? E se cumpriu a escritura que disse, Santiago 12, versículo 23 em pantalla. E se cumpriu a escritura que disse, e Abraão creyó em quem? A Deus. E foi contado por justiça, e foi chamado amigo de quem? Quando você tem esta fé que está basada na promessa de Deus, uma fé de uma pessoa que tem aliança com Deus, que tem pacto com Deus, que tem um casamento com Deus, você torna-se íntimo de Deus. Você passa a ter intimidade com Deus. Abraão tinha um solo amigo, Deus. Com ele desahogava seu coração, com ele caminhava, e de ele aprendia, e de ele dependia. Em Deus confiava, e a ele obedecia. Sim, há muitas pessoas que nem obedecem, quanto mais obedecer dudando. Aí está o problema, não obedece. Quanto mais obedecer dudando. E quando a pessoa escuta a verdade, lhe enoja. Lhe enoja. A pessoa queda
molesta de, pastor falou comigo, pastor deu indireta para mim. Não sou eu, é Deus que está falando contigo. É Deus que te ama. É Deus que está lhe buscando. Deus te ama. Ele está lhe buscando há anos, há tempo, desde que você era chiquita. Você não quer uma transformação? Sim ou não? Aqui está a palavra que transforma, a palavra que cambia, a palavra que transforma a sua vida. Diga graças a Deus. Este caráter de Abraão tem muito que ensinar-nos. Tu fé em Deus é que relativa. Que é uma fé relativa? Você vai entender. A diferença de Abraão, muitos hoje, incluso dentro da igreja, são mais amigos do mundo que de Deus. São cristianos por influência de padres, amigos ou conhecidos. Vão à igreja solo se outros vão. Se desanimam facilmente frente a las dificuldades e se unem a las malas obras da maioria, em vez de conservar seu caráter como íntegro. São pessoas influenciadas por amigos, por amigas, entre comillas, por influência do ambiente que vive, por influência de um novio, de uma nóbia, por influência de um marido, por influência de uma pessoa em seu trabalho. E a pessoa desanima, a pessoa acaba abandonando sua fé. Que casamento com Deus é este? Que casamento com Deus é este? Se você quer uma vida transformada, é necessário que você tenha uma aliança, que você tenha um casamento. É necessário que você haja uma aliança com Deus, como Abraão hizo uma aliança com Deus. Sua fé em Deus é relativa, depende de muitas coisas. E se as coisas vão bem ou mal, se os familiares ou amigos apoiam ou perseguem, se recebem bendições ou sofrem injustiças, a fé não pode ser como? Relativa. E a fé relativa depende das circunstâncias, depende do que está acontecendo, depende do que está passando com Édia, depende do que está passando com a pessoa. Mire o que ele habla adelante. Abraão, apesar de suas imperfeições, foi elegido por Deus por causa de su caráter. El caráter é fundamental para agradar a quem? A Deus. E não se aprende em la escola, nem em las religiões. É parte da natureza da pessoa. Ou seja, ou a pessoa tem caráter ou não tem caráter. Ou a pessoa tem palavra ou não tem palavra. E quando a pessoa não tem e quer cambiar de vida, cambia. Porque há-se uma aliança com Deus, porque há-se um pacto com Deus, porque há-se um casamento com Deus. Casa-se com Deus, cambia a sua vida, cambia a sua história, como cambiou de Abraão. Deus não traz você aqui para que você pueda solamente participar de uma igreja. Deus traz você aqui para transformar sua vida. Mas para que esta transformação aconteça, é necessário um casamento com Deus, é necessário uma aliança com Deus, é necessário que você haga o que tem que ser hecho de acordo com a palavra de Deus. Ele habla la transformação espiritual e el nuevo que são essenciais para convertir a alguém com caráter torcido em um filho de Abraão, filho de Deus. Quem tem esse caráter hace lo correcto, aunque todos los hagan o quê? Lo incorrecto. Continua creyendo em Deus, aunque nadie mais creia e todos nieguem la fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, digo assim: como está escrito, te he hecho padre de muitas nações, delante de aquele a quem creyó, es decir, Deus, que dá vida a los muertos e chama as coisas que não existem como se
existieran. O sea, la persona passa a creer em lo invisível. Você não está vendo, mas você crê. Lo invisível. As coisas não aconteceram, não estão materializadas, mas você crê. O versículo 18. Ele creyó em esperança contra quê? A fim de chegar a ser padre de muitas nações, conforme a lo que se le había dicho, assim será tu descendência. E sem debilitar-se em la fé, contemplou a seu próprio corpo, que já estava como muerto, puesto que tinha como 100 anos, e la esterilidade de la matriz de Sara. Sin embargo, respeito a la promessa de Deus, Abraão não titubeou com incredulidade, sino que se fortaleceu em fé, dando glória a quem? A Deus. E estando plenamente convencido de lo que Deus havia prometido, poderoso era também para cumpri-lo. É isso que você necessita. Deus é poderoso ou não? Mas por que não cumpre? Ou por que todavia não foi cumprido? Porque você não hizo uma aliança como você necessita ser. Uma aliança é um pacto, uma aliança para que você tome possessão da promessa. Amém? Quem está compreendendo? E talvez você está nesta situação, sua fé está debilitada, você ha titubeado em sua fé. Versículo 22, por lo qual também sua fé lhe foi contada por justiça. Quem quer viver em pacto com Deus, viver em aliança com Deus, viver um casamento com Deus, para que você pueda ver as promessas de Deus acontecendo em sua vida? Ponga-se de pé, se você quer.